Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindas e bem-vindos. Este é o canal Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Mais uma vez estamos aqui para poder compartilhar os nossos estudos das escolas iniciáticas do passado. Esse ano 2025 estamos no módulo 4, estudando a Grécia Antiga, e nesse primeiro semestre estamos estudando o livro Os Versos Dourados de Pitágoras. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Aqui no canal temos outras playlists sobre os estudos das escolas iniciáticas do Egito Antigo, da Índia Antiga, da China Antiga, e estamos nesse ano estudando a Grécia Antiga. Vamos então para o objeto dos nossos estudos, compartilhar os estudos aqui com todos. Estudos do projeto das escolas iniciáticas do passado, a Grécia Antiga. Sempre aqui trazemos os nossos objetivos, né? Estudar os conceitos iniciáticos em grupo, trazer os conceitos iniciáticos à vivência prática e levar as ações práticas para a sociedade através do nosso testemunho. Objeto desse vídeo aqui dos nossos estudos foi aqui na nossa agenda o encontro que fizemos no dia 8/6, e são os versos de 48 a 54. Estamos estudando essa tradução aqui, esse autor que traduziu, que trouxe aqui os versos dourados de Pitágoras, e para dar aquele clima, para dar para todos nós o ambiente ali místico, o ambiente oculto, vamos já refletir um pouquinho sobre aquela frase de Tales de Mileto, esse grande filósofo pré-socrático, que diz: a coisa de maior extensão no mundo é o universo, a mais rápida é o pensamento, a mais sábia e é o tempo, e a mais cara e agradável a Deus é realizar essa vontade de Deus. Muito bem. Então, aqui o objeto dos nossos estudos, estamos aqui no verso 48, que diz: instruídos por ele, nada então a ti enganará, né? Instruído por ele, eles pelos versos dourados, né? Por esses conceitos pitagóricos, instruído por esses conceitos, nós não seremos mais enganados, né? Teremos a verdade pura. Então, os discípulos, em relação com os deuses, pela contemplação, chegava a esse elevado grau de perfeição chamado autopsia nos mistérios. Autopsia nos mistérios. Quando esses discípulos iam elevando o conhecimento, não sendo mais enganado, ele chegava aí a esse estágio, né? Autopsia, ver por si mesmo, tirar o véu que ocultava a verdade. Então é ver a verdade, a autopsia é enxergar a verdade, é tirar o véu. Olha só que interessante, né? Uma dos princípios aí do espiritismo geralmente é esse, né? Tirar o véu das interpretações aí do cristianismo, das interpretações das parábolas, e também para nós aqui desse projeto Nas Pegadas de Paulo de Tarso, a nossa pretensão é tirar o véu dos ensinamentos dessas civilizações antigas, e nesse módulo 4 da Grécia Antiga que estamos estudando Pitágoras, esse grande
sábio, né? Grande matemático, grande conhecedor, grande filósofo pré-socrático. E toda vez que nós tiramos, né, esse véu, conhecemos a verdade, nós vamos ficando mais ainda alinhados aqui, e não sermos enganados pelas circunstâncias, pelas armadilhas, né? Se formos pegar essa ideia de tirar o véu, ver a verdade, nos preceitos cristãos, Jesus nos deixa aí como ensinamento nos evangelhos que diz: conheça-te, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Então seremos mais livres ainda, tirando o véu, buscando o conhecimento que está aqui nesse verso 48. Vamos então para o verso 49. Dos seres diferentes sondarás a essência. Está agora falando para nós sondarmos a essência dos seres, a essência das coisas, entender o que está por trás, né, desse conhecimento, entender toda essa ideia que nos auxilia na, na nossa própria, no nosso próprio conhecimento da verdade. Então, toda vez que eu vou sondando, né, e um dos preceitos de sondar os seres, de sondar as coisas, também é o autoconhecimento, é sondar aqui o nosso interior, sondar a nós mesmos. Era necessário penetrar pelo raio divino da inspiração, preencher-se o entendimento com a luz suficientemente viva para dissipar todas as ilusões dos sentidos, exaltar a alma e libertá-la completamente da matéria. Então, eu preciso, né, não ser enganado, eu preciso buscar, né, nós precisamos buscar esse grau de autopsia, quer dizer, de enxergar por mim mesmo, ter condição de avaliar as coisas na sua essência. Aqui ele vai falar muito sobre nós sondarmos essas essências para que com isso eu consiga ir me libertando das ilusões e consequentemente me libertando, me liberando aí dos laços materiais. Vemos muito esse conceito aqui dos versos de Pitágoras está ser representado lá nos versos do Bhagavad Gita, né, de Krishna, das tradições da Índia antiga, falando sobre isso também, que nós devemos ir nos libertando dos laços, dos nós, que a matéria nos prende a esse mundo terreno. Então, toda vez que eu vou buscando isso, conheço a verdade me liberta também do aprisionamento da matéria. No verso 50, tu conhecerás do todo o princípio e o fim. Novamente, né, citei aqui o Bhagavad Gita, e lá no Bhagavad Gita também Krishna vai falar do princípio, né, do início, do meio e do fim, e vemos de novo aqui essa representação, né, conhecerás o todo, lembrando que aqui do todo podemos remeter ao módulo 1 que estudamos Hermes Trismegisto, o Carvalho, o Egito Antigo, e lá ele vai citar o todo, né, como sendo aí a energia que nós aqui hoje chamamos de Deus, né, o todo, aquele que eles nem mencionavam o nome, segundo as tradições da China antiga, que era aí dito como o Tao. Então, era necessário penetrar pelo raio divino dos conhecimentos, preencher toda essa ideia, né? Vimos já essa passagem. Tu saberás se o céu assim quiser. Aqui, ó, lembrando aí que toda a escolha aqui da fonte que fazemos os slides, todas as letras são maiúsculas,
Então, quando eu quero indicar que essa palavra tem um início, com a letra maiúscula, eu grifo e ali o céu está grifado porque ele é um céu com letra maiúscula, o céu num entendimento de coisas cósmicas, né, de vontade desse todo, dos deuses. Então, o céu como um entendimento mais amplo, não só como o céu quando eu olho aqui noturno, mas o céu no entendimento mais transcendental, no entendimento mais cósmico, né, de energia, se o céu, se o destino, se as energias da vontade dos deuses quiser, eu sabereis. E aqui ele vem falar que os sábios estabeleciam uma harmonia, uma analogia perfeita entre o céu e a terra, o inteligível e o sensível, a substância indivisível e a substância divisível. Então, as ideias pitagóricas vai fazer essa harmonia entre esses dois planos, né, o céu e a terra. Sempre gostamos de trazer aqui a ideia desse céu, então pode ser aí a dimensão espiritual e a terra a dimensão material. E aí nós que estamos vivendo aqui na terra, nesse conceito de estarmos pisando na terra, estamos hoje, todos nós aqui que estamos encarnados aqui, que estamos vivenciando na matéria, então nós estamos pisando na terra, mas temos que ter a mente ligada ao céu. Então é andar na terra com a mente voltada para o céu. Então é andar na matéria com a mente voltada para a parte espiritual, transcendental. E aqui ele vai falar que os sábios faziam essa harmonia, porque eles viviam na matéria, viviam na terra, mas tinham completo entendimento e sabedoria sobre as coisas dos céus, e todas as suas escolhas, ações eram nesse princípio, né, de estar vivendo na matéria, mas não se esquecer que são seres celestiais, são seres espirituais, que vão buscar aí um estado celestial. De maneira o que se passava numa das regiões do universo ou das modificações do ternário primordial era a imagem exata do que se passava na outra. Então, o ternário aí primordial, lembrar sempre, né, que aqui para as tradições pitagóricas, esse ternário é o espírito, a alma e o corpo. Então, é corpo, espírito e alma, ou corpo, espírito e inteligência, né? Corpo, alma, inteligência, perdão, era corpo, alma, inteligência, que seria corpo, alma e o espírito, né? Podemos traduzir dessa forma. Então, aqui ele vai falar dessa relação, né, do que se passava nas regiões do universo e o que se passava aqui nas regiões menores. E, de novo, nós vamos fazer uma interligação com os estudos que fizemos dos princípios herméticos, né? Falamos do todo e agora vamos falar de um dos princípios que Hermes Trismegisto no Carvalho menciona, que é o que está em cima é igual do que está embaixo. Então seria que as coisas cósmicas ou grandiosas no sentido de dimensões, as coisas macros, elas são semelhantes às coisas micros. Então, a gente pode fazer uma correlação entre elas. Para eu poder entender uma coisa, se eu conheço a outra, eu consigo entender aquela. E aqui o Pitágoras, né, nesses conhecimentos, ele vem citar as mesmas coisas, os mesmos entendimentos aqui no verso 51. Muito bem, vamos então para o verso 52, que é a natureza, semelhante em todas as coisas, é a mesma em todo lugar. De novo, nós estamos citando aqui esses princípios, né, que o que eu conheço, que eu sei em algum lugar, o que a lei, né, lembrando da natureza, a gente pode falar sobre as leis naturais, as leis universais, as leis divinas
todas essas palavras são sinônimos, né? Quer dizer as mesmas coisas. Então, o que acontece numa região vai acontecer. Perdão, pessoal. O que acontece numa região vai acontecer exatamente em outras regiões do universo, em toda parte, em todo lugar. Por quê? Porque a lei divina, ou a lei universal, ou as leis cósmicas, ou a lei da natureza. Então, a natureza, aqui no verso, ela é semelhante e ela vai desenrolar as suas teias, né, dessas leis em qualquer lugar que estejamos nesse universo que conhecemos. Por quê? Porque a criação das leis de Deus ela tem que ser harmônicas em todos, em qualquer lugar, para não ter nenhum tipo de privilégio. Elas são semelhantes em todos os lugares. Então, se eu entendo a lei aqui na matéria, eu vou entender que a mesma lei é na parte espiritual, eu vou entender que a mesma lei é em outras dimensões, eu vou entender que a mesma lei é em outros sistemas solares, galácticos, hoje a gente consegue saber, em outras galáxias e assim por diante, nessa imensidão do universo. As leis, elas são as mesmas em todos os lugares. A homogeneidade da natureza acompanha a unidade de Deus, né? Agora Deus aqui com letra maiúscula, que quer dizer o todo, né? Esse Deus era um dos maiores segredos dos mistérios da antiguidade, né? Então, entender que tem uma homogeneidade entre essas leis é esse segredo. A homogeneidade da natureza que se fundavam em princípios todas as ciências denominadas ocultas. Então, quais são essas ciências que o nosso livro aqui de estudo, o nosso livro texto traz? São quatro, né? Quatro ciências. Então, são relacionadas com o quaternário humano, que era teurgia, a astrologia, a magia e a química. E o interessante, vou pegar aqui no livro, quando vai falar de teologia, teurgia, eu fiz uma anotação aqui, vamos pegar aqui, só um instantinho, quer dizer o seguinte, quer dizer teurgia, quer dizer o trabalho de Deus, a obra de Deus. Então, quando ele vai falar aqui nesse quaternário humano, né, que representava, que estava relacionado, esse quaternário humano com a parte dessas ciências ocultas, né, desse ocultismo que lá atrás falavam muito, teologia são os trabalhos de Deus, a obra de Deus, a astrologia a gente utiliza até hoje, apesar de que o modo que enxergamos hoje é bem diferente do modo em que os antigos enxergavam essa astrologia, a magia e a química. Lembrando sempre que, quando fala em química, nós podemos associar a alquimia, né? Não a alquimia medieval, mas sim aquela alquimia daquela ideia de Hermes Trismegisto, né? A alquimia de transformar aí as coisas mundanas relacionadas com ferro, com chumbo, em coisas preciosas relacionadas com o ouro. Por isso que lá na Idade Média a alquimia era muito relacionada. Eles meio que se escondiam, né, para não ser muito perseguido pelas outras religiões, falando que eles estavam tentando transformar ferro em ouro, mas na realidade era transformar o homem de ferro em homem de ouro, quer dizer, um homem que não tinha tanto valor interno, né, de conhecimento, de sabedoria, em homem dourado, né, homem de ouro. E aqui a gente vê o mesmo sentido, né, os versos dourados de Pitágoras, quer dizer, o ouro, as coisas preciosas, valiosas, né, sempre associado aí com essa pedra preciosa, o ouro, ou esse metal precioso, o ouro, melhor dizendo, né? Muito bem. Vamos então para o verso 53, de modo que esclarecido acerca de teus direitos verdadeiros. Os direitos verdadeiros, olha só, aqui
nós vamos verificar, né, que muitas vezes nós tentamos buscar aquilo que a gente acha que nós temos como direito, mas será que são verdadeiros? E é isso que nós vamos, perdão, nós vamos refletir aqui nesse verso 53. Então, é, eles citam que nós devem conhecer com exatidão os limites e as forças da natureza, saber imediatamente o que nelas se encerram ou o que os excede. Então, é entender, né, rapidamente quais são esses limites, o que, que a natureza até onde ela vai, o que está ali dentro, aonde que ela já é o excesso, né? E não formar nenhum voto, nenhum projeto, nenhum empreendimento acima desse seu poder. Então você precisa conhecer aqui, né, os seus direitos verdadeiros, você precisa estar esclarecido sobre as suas forças, conhecer a si mesmo, saber os limites das suas forças relacionadas com as forças da natureza, quer dizer, os limites das leis universais, para saber aonde você está exatamente e o que, que pode ser algo que você não consiga realizar e o que você consegue para poder, né, fazer aí os empreendimentos dentro das suas forças, dentro das suas limitações, né? Então, é conhecer aí o, as suas energias para não fazer votos, segundo aqui Pitágoras vai falar isso, né? Não fazer nenhum projeto que você não possa terminar porque você não suporta ou não tem força, poder suficiente para fazer esse empreendimento que está pensando. Então, Pitágoras ele alerta seus discípulos, cuidado aí para vocês também não fazer nada muito, querer fazer nada muito grandioso acima do limite das suas próprias forças, do seu próprio poder. E aqui o nosso último verso da, deste vídeo, que é o verso 54, que diz: Teu coração de vãos desejos não mas fará o repasto. Olha só, em teu coração de vãos desejos. O que é vãos desejos? Desejos que não vão te fazer bem, desejos que são ruins para você, né? Para que você não mais se alimente dele, não mais fará o repasto, não mais se alimentará desses desejos que não são úteis para o seu crescimento espiritual. Então, pelo autoconhecimento, atingir o conhecimento da verdade, que deve judio, é, ju, julgar judiciosamente quanto à possibilidade ou à impossibilidade das coisas e descobrir na própria sabedoria essa justa mediânia que descobriu na virtude e na ciência. Pelo verso de Pitágoras, vem falar para a gente nos equilibrarmos, né? Não buscarmos prazeres que não são úteis, desejos, se libertar de desejos. De novo, nós vamos ter que aqui mencionar o estudo que tem aqui uma playlist nesse canal sobre o módulo 2 a Índia Antiga, quando estudamos no Bhagavad Gita, Krishna nos alertar para não, né, fixarmos nos desejos, não fixarmos nos frutos das nossas ações, nos libertarmos dos desejos para nos libertarmos também dos ciclos das reencarnações. Então, aqui ele vai falar dessa libertação. E Pitágoras recomenda aos seus discípulos exatamente as mesmas coisas, para que o nosso coração não se alimente de desejos inúteis, dos vãos desejos, para que as nossas energias sejam empregadas em coisas que nos auxiliarão
a nos tornarmos pessoas humanas cada vez melhores, mais humanos, pessoas cada vez mais sábias, né, dentro da sabedoria, lembrando sempre que sabedoria e conhecimento tem diferença, né? A sabedoria e o conhecimento têm diferença, bem distintas, né? Então a gente pode conhecer muita coisa, mas a gente pode não ter sabedoria, e a maioria das vezes pessoas muito sábias que têm uma sabedoria, às vezes são até analfabetas, mas têm uma sabedoria profunda. Então são coisas diferentes. E a hora que nós unimos o conhecimento à sabedoria, a nossa potencialidade se eleva em tal estado que seremos comparados a esses grandes sábios da antiguidade. Essa é a nossa busca por nós mesmos, buscar essa sabedoria interna, buscar essa essência, né, do conhecimento atrelado à sabedoria. Como sempre, aqui a gente vai pegar entre os versos que estudamos, do 48 ao 54, os tópicos mais relevantes ou que nos chamou mais atenção para dar um destaque agora. Então, entre esses versos aí, do 47, aliás, até o 54, conhecer e entender a verdade. Quer dizer, quando eu conheço a verdade, ela vai me auxiliar para que eu possa me libertar de certos amarras, de certos nós que nos prendem. Fazer parte da obra de Deus e não deixar se conduzir pelo desejo. Então, eu não vou fazer as minhas ações sendo conduzido por desejos. Eu vou fazer as minhas ações conscientes, porque essas ações são aquilo que eu escolho fazer, que vai me levar a uma condição de sabedoria, uma condição de virtude, de conhecimento da verdade e do desprendimento da matéria. E também sempre cruzamos, né, todos esses conhecimentos das escolas iniciáticas antigas com a vértebra religiosa que chegou até nós hoje, né, que é a Bíblia hebraica, a Bíblia cristã e o Espiritismo, né, Velho Testamento, Novo Testamento e o Espiritismo. E aqui em Salmos, no verso 5 do capítulo 25, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Então, aqui, Salmos da Bíblia Hebraica, já pedindo a Yahvé, a Deus, né, para poder ensinar, guiar ele na verdade. Então, é bem interessante. Eclesiastes, no capítulo 7, verso 13, observa toda a obra de Deus. Quem poderá endireitar o que ele curvou? Então, aí, nós vamos querer mexer na obra de Deus, nós vamos querer ter a pretensão de endireitar alguma coisa que a obra divina deixou curva. Olha a reflexão profunda que esse verso do livro da Bíblia Hebraica, Eclesiastes, traz para nós. Muitas vezes nós queremos ir contra a obra de Deus, queremos contra os desígnios do Pai, né? E essa reflexão é muito boa para nós. Será que nós estamos auxiliando a obra de Deus? Não era um do tópico desse? Ajudar a obra de Deus? Estou ajudando ou não? Estou querendo fazer diferente do que Deus, né, essa perfeição, essa bondade, essa misericórdia, essa justiça nos trouxe, nos está trazendo hoje no meu dia a dia, no nosso dia a dia. Reflexões excelentes para todos nós. Na parte da Bíblia cristã, no Novo Testamento, Paulo escreve a sua epístola aos Hebreus, capítulo 10, verso 26, pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Então, lembrando que a tradição lá, à época de Paulo de Tarso, né, eles iam no templo fazer os sacrifícios para
equilibrar aí o pecado, para tirar o pecado, fazer um sacrifício, como hoje nossas co-irmãs, algumas co-irmãs religiosas, também fazem alguma penitência para tirar o pecado, e só isso não vai adiantar, segundo Paulo. Por quê? Porque se eu já conheço, eu não posso pecar de propósito. Se eu estou fazendo algo, se eu estou transgredindo as leis divinas, sabendo a verdade, é uma transgressão consciente. Então, nada, nenhum sacrifício vai poder tirar a responsabilidade dessa minha transgressão. E também aqui na parte cristã, no Evangelho de João, capítulo 6, verso 29, Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou, quer dizer, crer na mensagem de Jesus. Jesus é o nosso caminho. Jesus é por quem nós chegaremos ao Pai, né? O seu caminho, a verdade e a vida. Então, esse caminho, essa verdade, essa vida tem que faz parte da obra de Deus nos nossos corações. Bem bonito esse verso 29 do capítulo 6 do Evangelho de João. Indo para o Espiritismo, pegamos aqui no livro chamado Há Flores no Caminho, psicografia de Chico Xavier, Primavera em Pleno Inverno, a verdade é luz que, não posada, não dosada, perdão, a verdade é luz que não dosada cega, é claridade, mas pode conduzir às trevas. Pão, se não digerido, enferma. Linfa, que não absorvida com cuidado, afoga. Licor, cuja quantidade deve ser equilibrada a fim de não embriagar. Para conhecer a verdade, basta possuir olhos para ver e ouvidos para ouvir. Para senti-la e vivê-la, são necessários maturidade e preparação. Então, não basta só, né, ter olhos para ver, precisa ter, para ver basta, mas para sentir e viver, né, essa verdade, eu preciso ter maturidade e preparação. No outro livro chamado Aceitação e Vida, capítulo 1, Aceitação e Vida, o escopo da dor. Não se pode fugir à aprovação. E a dor que burila os corações para a felicidade perfeita, sob o trabalho do seu escopo. Muito sofremos, ela, porém, ela que é a dor, né, está fazendo a arte animada e inimitável da vida, que é a obra de Deus. Coragem e resignação, perseverança e fé. Sobretudo, muita humildade, Deus derrama paz em nossos lares e em nossos corações. Nesse livro aqui, Aceitação e Vida, psicografia de Chico Xavier, mensagem de Emmanuel, ele vem falar sobre essa obra de Deus, né? Que toda essa dor, às vezes todo sofrimento é uma obra de Deus nas nossas vidas. Então, que nós tenhamos coragem, perseverança, fé, resignação, porque Ele derrama essa paz nos nossos corações, mas a gente não consegue entender ainda porque não estamos naquele grau, né, onde a gente retira o véu para poder enxergar toda a verdade. Depois de chegarmos aqui no Espiritismo, passamos para um momento lá no grupo, um momento de partilha, né, que é o momento em que compartilhamos aqui o exercício prático, né, nos estudos que fazemos
e nos aprendizados que chegam até nós. Consigo separar o ouro puro e encontrar algo que dialoga com o meu propósito. E lá nós discutimos no nosso grupo de estudo, cada um deu o seu ponto de vista, né, que não faz sentido nesse momento de partilha, mas é bom trazer as reflexões para que a gente possa fazer cada um conosco mesmo no momento que estamos estudando esses versos dourados, que é a proposição aqui desse projeto. Ter também algo prático do dia a dia, trazer aqui para a gente poder fazer as nossas reflexões. Para o nosso próximo vídeo, quem está acompanhando aqui, podemos e devemos ver os versos de 55 a 61. Então, os versos 55 a 61 será aí o objeto dos estudos do nosso próximo encontro aqui nesse canal, do nosso próximo vídeo. E enquanto estaremos estudando esses versos, também temos uma proposição aqui do exercício prático de refletirmos se sabemos buscar a felicidade ou ainda estamos na condição de sermos controlados pelas nossas paixões. Para que a gente possa refletir aí, nós estamos sabendo buscar essa felicidade ou ainda estamos, né, sendo conduzidos pelas nossas paixões, pelos nossos desejos. E nós agradecemos demais, nosso muito obrigado aqui por estarem acompanhando os nossos estudos, esses vídeos. Até o nosso próximo encontro. Que Jesus, que todos aí, as energias nos envolva, que possamos utilizar esses conhecimentos para o nosso dia a dia, para as nossas reflexões, e que Jesus possa abençoar os nossos esforços e que todos nós possamos ficar na paz do Senhor bendito. Pessoal, muito obrigado mesmo, grande beijo, gratidão profunda pela generosidade de vocês, pela fraternidade aqui com esse projeto, e aquele que vê que faz sentido na vida, que utiliza isso no dia a dia e puder nos auxiliar, né, em enviar o vídeo para pessoas conhecidas, compartilhar nas redes sociais, indicar aqui para todos nós aqui, indicar para os conhecidos o canal, para se inscrever, se inscrevam, deixa aí seus comentários e o seu like, o seu joinha lá para ajudar aqui na divulgação do canal no YouTube. Muito obrigado, grande beijo, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.